Então você está entendendo, quanto mais você educa o cliente, na verdade aumenta a chance dele comprar sem você ter que vender para ele. Quando eu estou liderando e estou educando, eu estou me posicionando como alguém que é expert, como alguém que tem uma expertise, que está né? Então a figura do vendedor ou da vendedora passa a ser mais respeitada. Então veja que às vezes a gente gasta dinheiro e investe dinheiro em coisas como desconto, dinheiro que não volta mais, e acaba não investindo em materiais que faria a equipe realmente ter essa, como eu posso dizer, esse protagonismo na frente do cliente. Por que o cliente deveria comprar da gente e não do concorrente além do preço? E você vai ver as respostas que a tua equipe de vendas vai te dar. Primeiro, uns não vão saber responder, que já de cara é um tapa. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, para mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente tem defendido muito publicamente. Caetano está falando de um jeito, eu estou falando de outro, mas na verdade a gente está defendendo exatamente a mesma coisa, então a gente juntou os temas, né, para apresentar a ideia e o conceito para você, de que vender é liderar e é educar. Marcelo, antes da gente começar a falar de liderar e educar, algo que você queira reforçar em relação a isso? Não, bacana. Prazer estar aqui com você, prazer estar com todo mundo que nos ouve, nos vê aqui no podcast Venda Mais. E para mim é um assunto super relevante que a gente vai falar hoje aqui, né? Sobre pensar um pouco estrategicamente sobre esse processo de vendas e não deixar tudo na mão da equipe comercial, coisas que de repente a empresa poderia ajudar a fazer ou a orientar a equipe para fazer. Perfeito. Sabe que eu comecei a falar sobre isso pensando que quando a gente fala de spin selling e depois vem venda desafiadora, muito da venda desafiadora é você começar a se posicionar, né, de uma forma um pouquinho mais protagonista em relação ao cliente. Então, tanto que um dos grandes problemas da venda desafiadora é que não pode ter uma postura arrogante, você tem que ter uma postura segura, firme, né, me defendendo. E aí eu estava pensando, no fundo, se você for olhar o que está acontecendo, a gente está sempre defendendo que o cliente encaminhe ou pense de um jeito, né? Do tipo, então eu quero começar a influenciar, né? Então vem conceitos do Cialdini, por exemplo, da persuasão, etc. Mas no fundo estou fazendo com que a pessoa se direcione para algo que faça bem para ela. Eu quero que ela consuma meu produto, meu serviço, né? Uma solução qualquer, porque eu quero realmente que ela opte pela melhor opção, que no caso seria a minha. Então é muito de liderar. E se você parar para olhar como isso é feito educando o cliente, mostrando, né, exatamente passo a passo, sequência a sequência, e fazendo com que muitas vezes ele perceba diferenças que antes ele não percebia, aprenda a comparar, que antes ele não sabia comparar, né, e comece a ficar mais sofisticado ou sofisticada na sua forma de decidir, né, saindo das questões mais básicas, mais superficiais, mais elementares, e começando realmente a pensar como um todo. Então, vamos falar sobre isso hoje. Quando você tem defendido isso e como você defende isso quando você está falando com clientes? Olha, na verdade, assim, o que eu vejo é que se a empresa quer que o cliente compre diferenciação nos produtos e nos serviços que ela oferece, ela precisa mostrar para o cliente, de uma maneira clara, o que é essa diferenciação e o que essa diferenciação gera para ele. E muitas vezes o que eu vejo é que as empresas deixam isso muito na mão do vendedor, né? O vendedor tem que ir lá e explicar isso para o cliente. Então, ok, é parte da função do vendedor, mas sempre tem uma dúvida de quanto a empresa poderia, de verdade, estar educando o cliente e levando essa informação para o cliente sobre a diferenciação. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa de tecnologia. Cada vez que a empresa de tecnologia lança uma melhoria no software, se ela não comunicar de uma maneira atraente para o cliente aquela melhoria, porque o grande problema de uma empresa que vende software, vende tecnologia, é que o cliente para de pagar e muda para um outro software. Cada vez que ela implanta uma melhoria no seu software, ela precisa criar um vídeo explicando aquela melhoria, ela precisa criar uma apresentação mostrando como que aquela melhoria pode ser útil para todos os clientes ou para grande parte dos clientes que usam aquele software, e ela tem que criar todo o material para falar assim, olha, essa melhoria valeu muito a pena, é muito legal e vai te ajudar muito a usar esse software e ganhar mais dinheiro ou ter mais facilidades utilizando esse software. Eu pego esse exemplo para levar para qualquer outra área. A empresa faz uma melhoria num produto que ela vende, ela precisa comunicar ao cliente sobre essa melhoria, ela precisa preparar o olhar do cliente para aquela melhoria. Ou ela lança um produto novo, ela precisa preparar o olhar do cliente e trazer o olhar do cliente para os benefícios, para as vantagens,
para o que ele vai ganhar consumindo aquele produto novo da empresa. Isso não pode depender só do vendedor. Isso é uma maneira de a empresa educar o cliente. Então, você imagina que você tem um cliente na sua base, você tem um cliente na sua carteira, você pode levar essa informação para ele e não depender apenas da equipe comercial. É claro que, volto a dizer, é parte da equipe comercial fazer isso. Mas imagina que se você prepara bem a sua equipe comercial, não só com informação, mas com material de apoio, material de suporte, ele pode chegar lá e fazer uma apresentação maravilhosa das melhorias que o produto que aquele cliente já consome e os benefícios que essa mudança pode trazer para eles. Então, isso é educar. Isso não é só vender. Então, você está entendendo, quanto mais você educa o cliente, na verdade, aumenta a chance dele comprar sem você ter que vender para ele de verdade, porque você está vendendo por meio da educação. Você está vendendo por meio de transferir conhecimento para o cliente. O que eu vejo que muitas vezes a empresa espera é que o cliente entenda o que está acontecendo lá dentro e o cliente perceba aquela melhoria porque ela coloca uma tag, porque ela coloca alguma informação em algum lugar. Mas o processo é muito passivo de esperar o cliente olhar aquela melhoria e aquela mudança como algo diferente ou aquele produto novo que você está lançando. Quando, na verdade, a empresa deveria se preocupar em comunicar, em orientar, em informar. Então, esse exemplo do software é um exemplo que eu sempre uso nas empresas, porque eu acho que as empresas de tecnologia elas estão muito à frente em alguns processos comerciais, e para mim esse é um processo comercial que eles estão muito à frente. É só você entrar no site, num canal de comunicação dessas empresas de tecnologia, cara, tem 20 vídeos como que usa o produto, 20 vídeos sobre melhoria. Parece que isso está restrito a quem trabalha com tecnologia. E isso, para mim, deveria tomar conta de toda a área comercial das empresas de todos os segmentos. Eu acho que é porque o pessoal de tecnologia, eles trabalham muito com versões, né? Então, tipo, a versão 1.0, a versão 1.2, a versão 1.3, e aí tem que, né? E aí, então, acabaram tendo que desenvolver essa habilidade de comunicar diferenciais de si mesmos, né? Do tipo, por que eu deveria atualizar, né? Qual que é a melhoria em relação à versão anterior? Mas, obviamente, depois tem um processo comparativo. E uma coisa que eu sinto muito que esse processo de liderar e educar é muito importante em reforçar a confiança. E quando a gente trabalha confiança, tem que entender que são várias confianças. Né? Eu sempre trabalho com várias confianças. Primeiro, confiança no vendedor. Quando eu estou liderando e estou educando, eu estou me posicionando como alguém que é expert, como alguém que tem uma expertise, que está né? Então, a figura do vendedor ou da vendedora passa a ser mais respeitada, porque tem aquela frase, aquela pergunta que eu gosto muito do Neil Rackham, de que o cliente pagaria para falar com você, né? Do tipo, então, quando o cliente paga para falar com você, é porque ele confia muito, né? Do tipo, é com você que eu quero falar e não vou tomar nenhuma decisão antes de consultar, né? E talvez eu não feche com você, mas eu quero ouvir tua opinião. Se eu tenho uma relação de confiança com o vendedor, mesmo que eu receba uma proposta da concorrência, eu vou ligar primeiro para o vendedor que me atende, para a vendedora que me atende, e eu vou dizer, recebi uma proposta, quer dizer, do tipo, ainda abro uma opção de dizer, vamos conversar, porque eu quero continuar fazendo um negócio com você. A segunda confiança que vem da questão de liderar e educar em relação a produtos e serviços. Por que eu deveria comprar isso? Por que eu deveria pagar esse preço? Qual é de verdade o diferencial? E a gente muitas vezes descobre que os clientes têm percepções que não estão totalmente corretas. A gente vê isso no nosso mercado o tempo inteiro, de treinamento, de consultoria, né? Tipo, o cliente já chega formado em algumas coisas ou com uma experiência anterior que a gente tem que entender qual é para poder ajudar a pessoa a trilhar o caminho certo. Tem uma confiança na própria empresa, né? Porque senão a relação fica muito monopolizada só na figura do vendedor, quem está fazendo só aqui a ponte é o vendedor, e eu preciso conectar o cliente com a própria empresa, né? Quando eu reforço a questão de liderar e educar, eu também estou falando muito sobre benefícios que o cliente vai ter, porque senão fica, de novo, muito preso em característica, né? E essa questão de liderar e educar está muito focada em benefício. Para entender qual é o benefício correto, e aqui vem uma microaula de vendas que eu vejo o tempo inteiro as pessoas falharem, que uma vez eu vi um estudo super interessante sobre o que acontece quando você dá argumentos demais numa negociação. E quando você dá argumentos demais numa negociação, você faz com que o cliente esteja mais armado para objetar, para, né, criar objeções e não fechar uma venda. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha 5 grandes benefícios do cliente comprar de mim, tá? Vamos dizer que tem 5. Se eu não perguntar para o cliente qual dessas 5 é mais importante para você, a tendência que o vendedor ou a vendedora tem é de apresentar todas as 5 e dizer, tá aqui, olha tudo de bom, que ó, como nós somos incríveis, mas se o cliente só queria uma delas, as outras 4 são um problema, porque ele começa a olhar e dizer, não é bem isso que eu preciso. Isso é legal, mas de verdade que eu preciso isso aqui ficou
submerso, porque eu estava tão preocupado em falar de tudo, que eu só dei 20% de atenção para isso aqui, que era o mais importante para o cliente, os outros eu não dei importância. Então, muito de educar o cliente passa pelo vendedor entender que ele tem uma missão diferente, que é uma venda consultiva de valor agregado. Quando a gente vai falar de alta performance, eu não consigo educar as pessoas corretamente se não entendo a realidade delas. Ou seja, eu tenho que fazer mais perguntas. Educar não é só falar. Educar é entender também, falar, né? Então, eu tenho que ter essa quarta confiança, que é quais são os benefícios que esse cliente vai ter de mim. Note como a ênfase, o brilho no olho das pessoas, a voz, a energia muda completamente quando eu estou na frente de alguém que eu fiz uma proposta, eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai ser um bom negócio para o cliente. Quer dizer, eu vou insistir melhor, eu vou negociar melhor, eu vou ter persistência, certo? Por quê? Porque eu realmente acredito nisso, mas começa comigo, porque eu estava no processo de educação e eu entendi que esse cliente pode realmente se beneficiar, eu fiz as perguntas corretas, fiz o trabalho e aí, então, agora me empodera também. Isso que é muito interessante nessa questão de liderar e empoderar. E para terminar, a quinta grande confiança que eu sempre defendo é a última toda da lista, mas para mim é a mais importante, que é o que eu chamo da confiança invertida, que é o cliente tem que confiar na gente, certo? E o cliente confia de verdade na gente quando ele sente que a gente não está vendendo qualquer coisa para ele, que a gente não está empurrando o produto ou serviço, que a gente está dizendo, esta é de verdade, eu acredito muito nisso, a melhor opção para você. Tanto que, muitas vezes, e você que está nos ouvindo, você já deve ter passado por isso, de que quando a confiança é total e absoluta, mútua, quando você chega para um cliente e diz para ele, não compre, porque talvez agora não seja a melhor opção. Talvez não é isso que você precisa. Talvez você precise de outra coisa. Talvez, certo? Então, veja que de novo volta naquela questão de você confiar em você, no teu processo, tipo no teu modelo, em tudo, e a ponto de ter uma segurança de dizer, eu estou aqui para liderar e educar, não estou aqui só para vender. Vender é consequência de liderar e educar. Quando eu inverto o processo, aí é que eu tenho problemas e aí diminui muito a confiança do cliente em mim. E aí isso acaba atrapalhando muitos negócios. Então lembre, liderar e educar passa por confiança. Não, e é super importante isso que você está falando, Raul, porque eu tenho conversado muito converso direto com a equipe de vendas externas, assim, o pessoal está falando assim, pô, eu passo no cliente, o cliente não quer comprar. O cliente quer ligar para comprar depois, o cliente não quer comprar na hora, o cliente quer... Aí eu falo, e você vai lá fazer o quê? Aí ele fala, pois é, o que eu vou lá para fazer? Eu falo, você vai lá para educar, você vai lá para capacitar, você vai lá para entender todo o ecossistema do cara, você vai lá para fazer uma leitura, você vai lá para apresentar produtos novos, você vai lá para dar show, você vai fazer isso, cara. Então é isso que você vai fazer lá. Não é mais, quem sabe, tirar o pedido, não é mais assinar o contrato, porque o cliente não está fazendo isso na hora. Claro que ele poderia fazer aqui uma gravação só para falar como fazer esse processo acelerar, mas veja que tem uma tendência muito grande do cliente querer tomar decisão na hora que ele quer tomar decisão, de fazer o pedido ali online, automático, por telefone, na hora que ele quiser. Então, isso mais do que nunca fala que a sua visita, a sua proximidade com o cliente, seu contato com o cliente por telefone, por qualquer outro canal, devem ser contatos de levar informação para que isso gere uma resposta do cliente. Então, esse processo de educação, na verdade, é o processo de você antever algo que naturalmente já está acontecendo. Se pegar aqui sua equipe, você que é líder que está nos ouvindo, sua equipe em campo, cada vez mais cara, você vai ver, metade dos pedidos deles tiram por WhatsApp, por telefone, não sei o que, o outro cliente está ligando para a sua empresa, e aí você vai falar, o que a minha equipe está indo fazer lá? É aí que você tem que ajudar, é aí que você tem que dar repertório, informação, material de comunicação, capacitação para eles e para o seu cliente também, para que ele chegue lá e tenha exatamente o que fazer. A gente sempre defende na Venda Mais que o vendedor, se não trouxer a venda, que pelo menos traga informação. Certo? Tipo, então, então, esse processo tem que estar. E outra coisa, eu estava notando aqui, Marcelo, eu acho que liderar e educar ajuda em 2 pontos fundamentais. Eu fiz uma lista aqui, mas 2 para mim estão super juntos, né, que é o próximo tema que eu queria trazer, que é você começa a gerenciar expectativas e a alinhar resultados e objetivos melhor, certo? Porque quando você está liderando e está educando o cliente, você já está direcionando. Então, você está começando uma pergunta que eu gosto muito de fazer é qual que é a tua definição de sucesso? O que faria com que você estivesse feliz? Se a gente tivesse daqui a 1 mês ou 2 meses, você, brindando e comemorando, o que nós estaríamos brindando e comemorando? Então, quando eu defino corretamente as expectativas, eu já começo a fazer com que o cliente perceba o valor do que ele está comprando, né? Então, então note como eu estou começando a entrar num aprofundado de venda consultiva avançada, mas também de psicologia.
né? Porque eu estou falando com outro ser humano, eu estou dizendo qual é de verdade a expectativa aqui, o que essa pessoa espera, como eu posso ajudar esta pessoa a superar um desafio, né? Eu sempre digo, produto ou serviço é comprado para ou evitar um problema ou resolver um problema. Qual dos dois você está, tipo, o que você está fazendo, né? E tornar isso muito claro. E o que faria com que os motivadores de compra do cliente tivessem satisfeitos? Quando eu lidero e eu educo, eu começo a ter que entender qual é o motivador de compra. É busca do lucro, vantagem ou benefício? É medo da perda ou do prejuízo? É evitar um incômodo, dor de cabeça? É o quarto status, destaque, reconhecimento? É porque a pessoa quer dizer, o que é que está acontecendo aqui? Mas essa questão de liderar e educar para definir expectativas é super importante, porque senão o que acontece é que o cliente começa ele a direcionar a conversa nas suas só expectativas. E aí fica uma relação desequilibrada, porque o cliente sempre vai querer comprar o melhor produto, o melhor serviço, pagando o melhor preço. Ele está corretíssimo na sua função, corretíssimo. É função da equipe de vendas defender valor, agregar valor para poder, né, trabalhar corretamente, ter margem, se diferenciar, etc. Mas se eu fico só, né, numa posição submissa de quase que sem força, em relação a como eu me porto, né, como eu falo, como eu me posiciono nessas horas, eu estou, primeiro, perdendo grandes oportunidades de atender. E segundo, eu acho que eu tenho uma grande maldade quando eu começo a ser percebido como um vendedor commodity, porque meus concorrentes estão fazendo a mesma coisa e o vendedor está lá, mas o cliente, ele olha e diz, eu entendo, certo, o que você está vendendo, mas o vendedor, a vendedora em si não é um diferencial. Eu acho que isso é triste, porque aí o vendedor perdeu, né, essa postura, certo? De novo, vou falar, acho que a palavra é protagonista, de dizer, cara, eu que sou diferente, certo? Eu posso até estar vendendo o mesmo produto ou serviço do que a concorrência, mas eu não sou igual à concorrência, certo? Se o cliente não sabe teu nome, se o cliente não percebe valor no teu relacionamento, se o cliente não responde tuas mensagens, isso é um sinal de alerta. Né? Ele está dando sim uma resposta. E a questão aqui, então, eu quero alinhar expectativas, tá? Porque eu quero entender, né, qual é essa expectativa, e eu quero começar a gerenciar isso junto com o cliente. Isso tira muito da atenção do estresse do relacionamento e, de novo, valoriza o vendedor ou a vendedora. Porque se eu sou um cliente, um comprador, e estou recebendo a visita de 15, 20, né, concorrentes meus todo mês, chega uma hora que fica todo mundo igual. Você precisa se diferenciar, você precisa fazer alguma coisa diferente. E é muito interessante, né? Porque o pessoal diz, Raul, mas o meu problema é que eu vendo produto commodity, eu vendo, né, o meu serviço é igual ao do nosso papai. Eu digo, então você tem uma grande oportunidade de você se diferenciar. Né? E aqui liderar e educar eu acho que é super importante para isso. Na verdade, assim, eu sempre brinco aqui com quem nos ouve, né, com os líderes que nos ouvem, que a gente sempre coloca a responsabilidade na mão do líder, né? E mais uma vez estamos colocando a responsabilidade na mão do líder, porque o líder, ele é o responsável por orquestrar todo esse processo, né? O que é responsabilidade do comercial, o que é responsabilidade do marketing, de gerar, né? Então, por exemplo, antigamente o cara falava assim, vou lançar o produto, eu faço uma lâmina. Faço uma lâmina com especificação técnica do produto. Já não é mais isso. Isso já não funciona, isso já não ajuda mais a vender. Então, quando você começa a municiar a sua equipe com materiais relevantes, importantes, que ajudem ele a ter um protagonismo lá na frente do cliente, na verdade você está empoderando a sua equipe e você está fazendo eles liderarem o processo de venda de verdade. Né? Quando você não dá esse tipo de informação e subsídio para a sua equipe, eles estão ferrados, porque na verdade o que acontece? O vendedor sai da frente do cliente, a primeira coisa que faz é vai lá no YouTube, lá em qualquer outro canal, dá um play e vai ver a apresentação de um produto seu do concorrente. Então, assim, se você não educar, alguém vai educar no seu lugar. É mais ou menos igual o filho, né, cara? Você não educa o seu cliente, alguém vai educar para você. E quem educar vai ter protagonismo sobre o processo de compra, o processo de venda. Então, a educação passou a ser ocupar espaço e liderar, ocupar espaço e protagonismo na quantidade de informação que você transmite para o seu cliente. Isso exige uma geração de informação muito grande por parte da empresa, por parte do marketing da empresa, mas por isso tem IA, tecnologia, tudo isso hoje em dia, ajudando muito esse processo a acontecer. Não é mais uma coisa, você faz um vídeo do seu produto hoje, não é mais uma coisa absolutamente onerosa, você consegue fazer isso com inteligência artificial. Agora, você tem que estar nesse cenário, você tem que estar nesse movimento, porque senão você não consegue fazer com que a sua equipe se sinta poderosa e capaz de educar o cliente lá no campo, ou mesmo você educar o seu cliente para que a sua equipe chegue lá
e seja recebido como alguém que é fonte de informação para o cliente e não como alguém que está lá para fazer aquela venda marretada, que muitas vezes é o que acontece. Engraçado você tocar nesse assunto, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse, mas Raul, a minha equipe não tem postura de líder. Eu falei, é justamente por isso que você tem que trabalhar isso. Então, tipo, né, então vamos começar a fazer isso, porque empodera de verdade a equipe começa a se sentir mais poderosa e é um ciclo ali. Se não fizer isso, não espere que a equipe naturalmente se sinta, né, empoderada. Eu preciso trabalhar isso. E outra coisa que eu acho que pode ajudar muito, outro item que eu coloquei aqui de liderar e educar, é reconhecer, ajudar o cliente a reconhecer e a tangibilizar valor, certo? De claramente distinguir, né, e por que você deveria estar pagando isso. Geralmente, quem está nos ouvindo aqui tem um posicionamento premium. É muito, muito raro você ter gente que acompanha a Venda Mais que só trabalha, né, o preço mais baixo do mercado, né? Tanto que o nosso pessoal paga nota fiscal, tem estrutura, segue regra, do tipo, e isso muitas vezes é percebido até como uma desvantagem competitiva, porque a gente aqui faz as coisas certinho e aí então paga mais por isso. Então, aí sim que você tem que ser ainda melhor nesse processo. Então, essa questão de você reconhecer, ajudar o cliente a reconhecer e ajudar a tangibilizar valor é muito legal, porque depois isso até desemboca em melhoria de processo, em testemunhais, e depoimentos, em indicação, marketing boca a boca. Quer dizer, tipo, tem todo um caminho aí para traçar. Obviamente, o treinamento, né, a gente sempre vai defender, faz parte desse processo, mas eu acho que muitas vezes o vendedor não consegue se aprofundar nisso, né? E quando não se aprofunda nisso, não é iniciativa do próprio vendedor, o cliente acaba arrastando a conversa para um outro lado, que é o lado que lhe interessa, que vai acabar, né, pedindo descontos, pedindo prazos, né, bonificações, qualquer tipo de benefício extra. E a gente tem que sempre lembrar de trazer de volta a conversa para valor, né, Marcelo? Eu gosto de contar muito uma história nas palestras aí, e acho que pode ser até que eu tenha contado aqui. Uma vez saí com um representante comercial e ele chegou no cliente e foi fazer a apresentação lá e foi vender. Na verdade, e a hora que ele foi vender, ele começou a tirar várias coisas, montou um cenário, na verdade, ele montou um showroom dentro do cliente, eu achei aquilo genial. E chegou uma hora que ele tirou um projetor e começou a passar vídeos para o cliente. Vídeos sobre o que ele vendia, moda, confecção. E não era dos produtos que ele vendia, era vídeo de desfiles de Milão, né? E o que ele estava fazendo? Na verdade, ele estava educando o cliente. Então, ele passou os vídeos no projetor ali, tinha uma galera sentada assistindo e ele apresentou tudo lá e depois ele começou a passar as imagens dos produtos que ele vendia, né? E aí, o que eu olhei para ele, eu falei assim, cara, que legal isso daí, né, cara? E esse projetor aí? Ele falou, é meu, né? Eu sou representante comercial, esse projetor é meu, fui eu que comprei esse projetor. Aí eu falei, é bacana, né? Daí ele falou assim, olha, a empresa é capaz de dar 10% de desconto numa venda de 200 mil, mas a empresa jamais me daria um projetor de 3 mil, porque ela acha que eu não sou parte da empresa, né? Então veja que às vezes a gente gasta dinheiro e investe dinheiro em coisas como desconto, dinheiro que não volta mais, e acaba não investindo em materiais que faria a equipe realmente ter como eu posso dizer, esse protagonismo na frente do cliente, né? Então, assim, mas Caetano, vou gastar dinheiro dando um projetor para aqui, vou gastar dinheiro dando um tablet para ele passar vídeo. Não, cara, você pode não gastar, daí sua equipe não vai conseguir vender, e aí você vai dar desconto, né? Aí você fatura 200 mil e dá 7% de desconto, você dá 21 mil por mês. Em 3 meses você coloca tablets e projetores na mão da sua equipe para que eles façam show para o cliente, para que eles levem informação, para que eles capacitem o cliente, enfim, para que eles façam todo esse processo que a gente está conversando aqui acontecer. Então, é uma mudança de mentalidade da empresa, assumir que vender, principalmente de valor, é liderar e é educar o cliente. E Marcelo, estou me lembrando de um caso que você também contava nas palestras daquela empresa do Nordeste que era construtora e que era uma corretora de imóveis que gravava seus vídeos, acho que com o marido, eram super engraçados, ela pulava e tal, e no começo foi uma confusão, queriam tirar ela do ar, queriam proibir, porque ela, né, esse processo assim mais protagonista, de repente veio o pessoal de cima querendo abafar e dizer, não, eu quero tudo pasteurizado, eu quero todo mundo igual, eu quero todo mundo, mas aí, meu amigo, você vira commodity, né? Acho que você pode até falar mais sobre isso, porque foi um Não, caso muito interessante. Era uma construtora que eu era conselheiro, na verdade, e aí eles começaram a fazer vídeos, né? E eles tinham vídeos dentro da obra mais educativos do que o vídeo que a própria construtora tinha, né?
Essa corretora independente, né? Exatamente, eles tinham vídeos mais educativos do que a própria construtora tinha. E eles definiram a linguagem da comunicação da construtora dali para frente. A construtora assumiu essa comunicação mais blogueira, mais de levar informação de uma maneira mais despojada um pouco para o cliente. Ou seja, o que eles tinham? Eles estavam passando informação que, na verdade, a empresa queria passar num folder, né? E o cliente queria ver vídeos legais, divertidos e bem-humorados, né? Então, eles mudaram a linguagem da empresa. O que eles estavam fazendo? Levando informação. Toda semana gravavam informação do andamento da obra. E era isso que o cliente queria ouvir. Isso é poder. Isso é dar protagonismo para quem está na estrutura comercial. E foi muito bacana presenciar isso já há muitos anos. Né? E o que eu vejo é que as empresas continuam super caretas na hora de passar informação, continuam fazendo lâminas, eu volto a dizer, de lançamento de produto e não pensam em nada, o que eu posso fazer para educar o meu cliente e para dar material para a minha equipe realmente ser muito boa no campo. E uma história rápida, uma vez, essa história de liderar e educar, eu fui dar uma palestra numa cidade do interior, a gente saiu para almoçar depois da palestra e a gente estava no almoço e uma das diretoras sentou do meu lado, então a gente estava conversando e todo mundo que passava cumprimentava ela, falava, ô, fulano tal, ô, fulano tal, tal, e aí todo mundo perguntava qual que é o de hoje, e aí ela dizia, o de hoje, sei lá, é um Honda Civic, sei lá, alguma coisa assim, aí mas o que é isso? Aí chegou uma hora que eu perguntei para ela, porque eu falei, vai ser vereadora, essa mulher conhece todo mundo conhece. Ela falou, não, é que eu tenho uma loja de carro usado, todo carro novo que eu faço um tour do carro. Eu comecei a fazer esse tour online agora, então meio que virou um programa aqui na cidade que as pessoas ligam para ver, porque eu ensino a pessoa a comprar aquele carro. Então, por exemplo, se eu estiver vendendo um Honda Civic, eu vou falar da diferença de um ano para o outro, eu vou mostrar como o farol de um é diferente do outro, eu vou levantar o capô, abrir o porta-mala, vou dizer, ó, se você for comprar Honda Civic, presta atenção nisso aqui, porque né, todo carro tem né, suas características que precisa olhar. Ela diz, basicamente, eu ensino a pessoa a comprar aquele carro. Ela disse, não tem um dia que eu não venda aquele carro. Todos os dias vende aquele carro, porque ela disse, eu comecei isso porque eu estava com o estoque parado aqui. Eu comecei a fazer isso. E, de novo, liderar e educar. E tem uma confeitaria em Curitiba que faz, né, mostra os bastidores de como que está sendo feito. Então, fala dos ingredientes, aí a pessoa que está fazendo sei lá, o bolo, mostra por que ela usa esse chocolate e não usa o outro, mostra a diferença, não sei o que, chega no final, você diz, cara, eu quero comer esse bolo, eu tenho que ir lá, certo? Tipo, e se você parar para pensar, pô, bolo de chocolate é a coisa mais fácil do mundo de virar commodity, mas o fato dela explicar os bastidores, isso está me lembrando um livro do Carmine Gallo, acho que ele pegou os TED Talks mais assistidos e aí fez um livro sobre 10 histórias que todo CEO deveria contar. E é muito sobre isso, a história da empresa, por que nós somos diferentes, quais são os bastidores, como é feito o processo, né, tipo, no que a gente acredita. Então, veja que tudo isso é construção, de novo, de uma liderança de pensamento. Eu gosto muito do termo thought leadership, né, que é, então, essa liderança de pensamento dos clientes olharem, tá? E verem em você uma referência, e também tem muito de você, de novo, começar a mostrar claramente por que o cliente deveria comprar de você e não do concorrente, além do preço. Né? Essa é a definição que eu sempre usei de proposta única de valor. Por que o cliente deveria comprar de você e não do concorrente, além do preço? Um exercício maravilhoso que eu adoro fazer. Você que está nos ouvindo aqui, anote e faça, porque você vai ver o que interessante que é. Dá papel e caneta para todo mundo, tá? Se você tiver uma reunião, se for online, pede para o pessoal usar no chat, mas é que aí, né, todo mundo geralmente acaba copiando um ou outro. Eu gosto de fazer todo mundo ao mesmo tempo, mas um sem ver a resposta do outro. Faça essa pergunta. Por que o cliente deveria comprar da gente e não do concorrente, além do preço? E você vai ver as respostas que a tua equipe de vendas vai te dar. Primeiro, uns não vão saber responder, que já de cara é um tapa. Assim, tipo, é para você, meu Deus do céu, não consegue responder. Como é que vai, né, negociar bem ou responder uma objeção se não consegue nem responder essa pergunta? Segundo, os que respondem tudo de uma maneira bagunçada. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa, quer dizer, total desalinhamento. Por quê? Porque a gente terceirizou essa responsabilidade de liderar e educar para a equipe de vendas, cada um está fazendo de um jeito, a gente está dizendo, epa, uns estão funcionando, estão fazendo muito bem, mas outros não estão também. Então eu preciso começar a assumir a gente internamente a liderar e educar também, certo? Como líder, liderar e educar o próprio time. Marcelo,
Comentários aqui finais para a gente reforçar a questão de liderança e educação. Não, eu acho que a gente falou pouco, mas foi bem direto ao ponto e eu acho que vale uma reflexão, todo mundo que está nos ouvindo aqui, o quanto você está de verdade investindo e ajudando nisso, principalmente em tempos multimídia, em tempos multicanal, o quanto você está se preparando para isso, o quanto o seu marketing está preparado para isso, né? Porque às vezes o marketing também não está preparado, aí é complicadíssimo, e o quanto você está colocando o investimento necessário de verdade nisso, né? A gente sempre fala isso várias vezes, as empresas não têm preguiça nenhuma de investir em várias coisas, caminhões, tratores, máquinas, e às vezes não investem onde elas poderiam investir, do tipo tendo ferramentas ou uma estrutura de marketing um pouco mais pesada, ou até em vendas, eles investem mais do que precisam muitas vezes, porque eles não têm uma estrutura de marketing que poderia dar suporte e fazer a equipe brilhar e educar o cliente, relacionar o cliente de uma outra maneira por meio da equipe ou não. Então, acho que essa conversa nossa foi importante para isso, para que cada um faça a sua reflexão, de repente olhe para o lado e quem sabe veja que está faltando algumas peças importantes dentro do seu jogo, ou internas ou terceiros, para ajudar você nesse processo onde vender, educar e liderar. Perfeito. Reflexão minha última é essa pergunta. Você realmente está criando condições para que a tua equipe de vendas lidere e eduque o cliente? Essa é a grande pergunta. E pare para pensar em todos os pontos, todos os componentes, tudo que você puder fazer para ajudar os teus vendedores a serem percebidos como líderes, certo, na sua área, percebidos como experts, como especialistas, e que eduquem o cliente a reconhecer, tangibilizar valor, a entender como é o processo, certo, de decisão mais acertado, a melhorar sua eficiência, vai fazer com que aumente muito a confiança do cliente em você, isso é fundamental nos dias de hoje e vai melhorar muito os seus resultados também, tá bom? Termino agradecendo muito você ter nos acompanhado, lembre de curtir, de comentar e de compartilhar, e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast VM. Até lá, grande abraço, obrigado e boas vendas. Tchau!